Amado Deus e querido Senhor, graças a Ti, aqui estamos para a glória do Teu nome. Mais um momento de oração em espírito e em verdade, onde estamos nos lançando a uma campanha de oração segundo o Evangelho de João, e hoje, por Tua bondade, misericórdia, soberania e paciência, chegamos ao seu dia de número 18. É para o Teu louvor, Pai, que esta campanha continua semanalmente sem cessar. É pelo Teu Espírito que somos convencidos da necessidade do alimento de Deus, logo de Tua palavra, pois tenho que por certo que todos aqueles que aceitam o nosso convite, que se lançam a um pedido de oração, sim, tem suas necessidades, suas carências. Mas a verdade é que esta carência e esta necessidade está além da nossa compreensão humana. Não que venhamos a andar errantes nesta terra, de forma alguma, pois o que a Tua palavra nos diz é que quem está em Jesus Cristo logo se torna filhos da luz, filhos de Deus. E é através desta promessa e deste princípio, à luz da Sagrada Escritura, que continuamos a caminhar neste mundo de trevas, neste mundo de horrores, neste mundo de injustiças e de incertezas também. Mas antes de continuar, quero te agradecer sempre por todos aqueles que estão perseverando conosco, aos que participam do corpo de Cristo, logo o estado da igreja, como os amigos e amigas do Evangelho que se propõem a esta mesma oração. E lanço aos teus pés pela fé, juntamente com todos, os pedidos de orações que nos são enviados através das mensagens de texto, comentários, participações diretas ou indiretas, fotografias e áudios, como também aqueles que pela fé apenas nos escutam, mas também oram conosco no Espírito, em concordância com tudo aquilo que é lícito aos teus olhos e nos dará então completa necessidade de sempre estar aos teus pés, na total dependência do Senhor, o nosso Deus, até o fim da nossa carreira aqui na terra. E como já anunciamos, nessa 18ª oportunidade, aqui estamos não apenas orando, não apenas falando, mas profetizando à luz das Sagradas Escrituras. O nosso desejo é que todos andem conforme a luz que há em Cristo Jesus e possam discernir espiritualmente tudo aquilo que o Senhor bradará em nossos corações, pois Tua palavra diz que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que te amam. E dando continuidade à nossa campanha, ainda no capítulo de número 6, vemos agora, Pai, Jesus andando sobre as águas, o que em absoluto é maravilhoso. Mas sabe o que é mais maravilhoso, Pai? O ensino e a mensagem que está inserida nesta manifestação de Deus, no sobrenatural de Deus. Eu poderia aqui, Pai, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, fazer uma oração um pouco mais prolongada, a saber de tudo aquilo que se deu naquele momento. Mas para mim, uma única citação já é suficiente em meio a este contexto maravilhoso. É quando o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: sou eu, não
tenham medo. E o curioso, Pai, é que antes disso foi o próprio Senhor Jesus que deu ordem para que os discípulos se afastassem da multidão e fossem em direção ao outro lado do mar. E no meio daquela navegação, no meio daquela direção, a tua palavra diz que houve então grandes ondas, houve situações em que o vento ficou forte e as águas ficaram bastante agitadas, ao ponto de que os discípulos, mesmo remando entre 5 ou 6 quilômetros, mas pareciam que não saíam do lugar, parecia uma eternidade, quando de repente o Senhor se manifesta e em outra oportunidade os evangelhos nos trazem a informação que os discípulos chegaram a dizer: é um fantasma. Logo se apavoraram, logo se desesperaram, mas o Senhor disse-lhes: sou eu, não tenham medo. E tenho que por certo que todos nós aqui, se temos esta convicção quanto ao bom serviço ao Senhor o nosso Deus, também não nos resta dúvidas que esta tribulação, que este momento de conflito, este momento de medo, de pavor, de angústia, não se dá a respeito de algo que não conhecemos. Pelo contrário, estamos falando daquilo que vem no mundo espiritual. Sim, nas questões que envolvem a nossa carne, a nossa compreensão humana, sim, de fato é limitada. Mas a tua palavra nos basta. Se foi o Senhor que nos permitiu chegar no meio desta situação, não temos o que temer, pois aquele que dá ordem aos ventos e aos mares, diz mais uma vez para todos nós: sou eu, não tenham medo. Pois é certo, Pai, que nos primeiros instantes das dificuldades, logo culpamos alguém, culpamos o diabo, demônios, espíritos imundos, e é certo que os tais se aproveitam desta situação para tentar nos derrubar, para tentar nos ferir e até mesmo nos matar. Mas é nesta hora que nós temos que nos lembrar a quem temos declarado o nosso serviço aqui nesta terra até a eternidade. Falamos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. E se o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo de que Ele está sobre todas as coisas, então que mal temeremos em nome de Jesus. É certo que no bater das ondas, uma hora ou outra, a água pode até entrar, Pai, nesta pequena embarcação. Pode até ser que venhamos a balançar um pouco para a direita ou para a esquerda, mas o que aprendemos que diante da visão que temos a respeito a qual Jesus Cristo, o Senhor, é o nosso Deus e o nosso Salvador, a embarcação de nossas vidas não irá a pique, seja na doença, seja na guerra, seja no pavor, no medo, seja na solidão, seja qual for o medo, seja qual for a situação, o Senhor, o nosso Deus, diz: sou eu, não tenham medo. E é exatamente em momentos como estes que o Senhor nos permite viver o sobrenatural de Deus, para que inclusive outras pessoas possam ver, Pai, o teu agir em nossas vidas e se render a ti também. Pois o texto diz que logo após Jesus entrar na embarcação com os discípulos e voltar para a terra, ali as pessoas que o esperavam se admiraram, pois sabiam que os discípulos haviam entrado no mar
sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eles não entenderam o que estava acontecendo. E acontece, Pai, que ninguém precisa entender o que nós estamos passando, se merecemos ou não, se é uma questão em que fomos culpados ou inocentes. O que interessa aqui é quem permitiu e quem nos enviou ao meio da tribulação. E se assim cremos, é certo que, como o Senhor Jesus, também andaremos sobre as águas. E como diz aquela linda canção, se for necessário, como também está escrito, o Senhor abrirá o mar para que em terra seca passemos a pés enxutos. Então, Pai, que esta incredulidade, que esta tristeza que está em nossos corações seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, pois quem poderá resistir à vontade soberana do Senhor em Cristo Jesus? E lembro-me de outro testemunho, a saber de o Evangelho, Pai, que diz que o Senhor Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz: homem de pequena fé. Então é certo que avançamos mais um pouco, é certo que estamos amadurecendo, mesmo diante de uma fé tão pequena, o Senhor Jesus está pronto a nos fazer, nos reerguermos então diante de qualquer que seja a situação e glorificar o seu santo nome. Então que esta unção, que este poder e este privilégio de passar por tribulações pelo poderio e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo seja um momento de vitória, um momento de glorificação ao teu nome, um momento que avançaremos e continuaremos no centro da tua vontade e do teu querer. Então, Pai, mais uma vez, leio o texto sagrado, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia, que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós te pedimos, Pai querido. Tudo isto em Cristo Jesus. Amém.